Vamos partir para análise. Gustavo Uribe, Thaís Arbex, quem é que está comigo? Gustavo Uribe agora. Uribe, Alckmin está dizendo dessa indisposição de saúde do Lula no dia anterior, enfim, comemorações do 7 de setembro, mas o fato é que ele embarcou para Nova Delhi, uma viagem longa, já chegou à Índia, uma reunião do G20 esvaziada, porque não estão nem o líder chinês, nem o Américo Martins trouxe essa informação para a gente, mas eram duas grandes potências que não estavam lá. Daqui a pouco eu vou me lembrar, mas o líder chinês com certeza não estava. E aqui no Rio Grande do Sul são mais de 80 cidades em estado de calamidade e 40 mortos. Como é que está o clima de críticas aí em Brasília? Tem integrantes do Congresso Nacional que dizem que dava tempo. Pelo menos ele dá uma passadinha no Rio Grande do Sul, se encontrar com o Eduardo Leite e depois embarcar para a Índia. E aí eles lembram principalmente o vídeo que foi publicado por Rosângela Silva Janja, de depois do desfile de 7 de setembro, Lula comendo jabuticabas e dizendo que Hu Jintao, ex-presidente da China, queria exportar jabuticabas, e também a rainha Silvia da Suécia congelava as jabuticabas e comia uma por dia. Então há uma avaliação de que realmente caberia, nessa altura do campeonato, o Lula ter ido por lá. Isso não significa que Lula não se solidarizou. Ele ligou para Eduardo Leite, conversou com ele, eu conversei com o Eduardo Leite a respeito do assunto. Ele me disse que ele colocou o governo federal à disposição, elencou 2 ministros para estarem nessa operação à frente, que no caso é Valdez Góes, da Integração Nacional, e o Paulo Pimenta, que é da Secretaria de Comunicação Social e que, inclusive, ele colocou um tweet hoje nas redes sociais se solidarizando, mas que realmente seria bom ele estar por lá. E aí relembraram 2 figuras que também em momentos como esse acabaram não estando presentes nas tragédias. O próprio Lula, em 2010, quando houve a tragédia em Angra dos Reis, que aí apareceu aquela foto dele passando férias numa praia, inclusive com isopor na cabeça, e isso causou muita polêmica naquela época. Depois, agora, em 2021, Jair Bolsonaro, que foi até a Bahia inicialmente, mas depois, quando a situação piorou, ele não voltou à Bahia e estava em Santa Catarina passando férias no Beto Carreiro World. Então, que caberia nessa altura do campeonato que ele estivesse presente. Porque, claro, isso não faz diferença nenhuma, Raquel, a gente reconhece para a liberação de dinheiro. Mas os familiares das vítimas esperam, pelo menos, algum tipo de solidariedade do líder máximo da nação quando acontece uma tragédia desse tamanho. Coloca a Thaís Arbex aqui para mim, Carlinha. O Uribe estava falando, na prática não faz assim tanta diferença, mas as pessoas esperam do seu líder que ela esteja presente no momento da tragédia. Elas esperam uma espécie de guia, de orientação. Quando teve as chuvas aqui em São Paulo, Lula foi lá, esteve ao lado de Tarcísio de Freitas. Neste momento, e com tantas críticas que já tem de que ele privilegia a agenda internacional, o que explica ele manter essa reunião para a Índia ao invés de ir lá no Rio Grande do Sul? Raquel, vou fazer uma suposição aqui com base no que eu ouvi essa semana. Durante essas conversas sobre a reforma ministerial, a gente noticiou essa semana, Lula teve, claro, uma conversa ali com Geraldo Alckmin. E o que ele disse nessa conversa com Alckmin? Alckmin, você tem que participar mais, você tem que viajar mais. Então, acho que, neste momento, ele também delega um pouco essa função para o seu vice-presidente. Até, Raquel, podemos dizer num certo afago ali ao PSB depois de tudo que aconteceu nessa reforma. Mas, porém, entretanto, não justifica a ausência. Afinal de contas, a imprensa sempre olhando para Bolsonaro, que deixou de se solidarizar num passado recente, como disse Gustavo Uribe, em grandes tragédias. Essa ausência de Lula, ela vira, de fato, um prato cheio para a oposição apontar o dedo como o PT apontou para Bolsonaro à época. Então, embora tenha a delegação a esse papel de Geraldo Alckmin, que sim é bastante importante, embora tenha a solidariedade nas redes sociais, que também se coloca de maneira bastante importante, a gente precisa lembrar que Lula chega à presidência da República com uma margem muito pequena e os olhares, as atenções, elas são muito mais fortes. A cobrança, ela é muito mais intensa. Então,
é preciso olhar para cada movimento com muito mais cuidado, Raquel, na minha avaliação. E o Rio Grande do Sul é um estado bastante dividido, né? Onde o bolsonarismo tem muita força.